AppSec2Go, o podcast da Conviso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec2Go. Esse podcast que faz parte de uma série de ações que realizamos para fomentar a comunidade de AppSec e desenvolvimento. Só lembrando que para garantir a proteção de todos, este podcast está sendo gravado de forma remota, seguindo com as recomendações de quarentena diante desse cenário que estamos vivendo. Eu sou o Wagner, CEO da Conviso, e hoje eu estou aqui com o Gabriel Galdino, que é Developer Advocate da Conviso, e o Fernando Messês, do famoso Mente Binário. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre carreiras em desenvolvimento. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Wagner, aí, pela introdução. A gente que vive agora no contexto de pandemia, a gente vê que o mercado de trabalho teve uma grande recessão, mas algumas áreas, elas vêm crescendo, né? A área de tecnologia aí, ela está crescendo muito. Será muito legal esse papo aí com o Fernando, que já está na área de tecnologia há 20 anos, e desses 10 anos está na área de segurança. É um prazer, uma honra estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu particularmente me interesso muito, assim, carreira, tecnologia, o que está acontecendo no Brasil, como a gente pode ajudar. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de falar com vocês sobre. O prazer é nosso. O Fernando também é pesquisador, né, de OR, tem programação fluente em vários idiomas, engenharia reversa e inteligência de ameaças. E é também o fundador do Mente Binária, né, como o Wagner já citou, que tem como missão reduzir a distância entre empresas e aspirantes a hackers. Fernando, conta para nós um pouco como você começou. Eu sei assim, que há boatos de que desde criança você já montava computadores quebrados, né? Como que você se introduziu na área de tecnologia? Eu costumo trocar ideia com a galera assim. Eu gostei muito desde a primeira vez que eu vi. Eu vi um diretor de uma escola quando criança fazendo um desenho no Paintbrush, na época, no Windows. E eu fiquei maravilhado como é que ele mexia um aparelhinho, que era o mouse, e eu via um risco sendo feito na tela. Eu falei, preciso fazer isso a minha vida inteira. E desde então, eu fui muito atrás, e tive a sorte de ter ajuda, né, dos meus pais na época, dos amigos, das pessoas já na área, familiares, e a ajuda que eu tenho até hoje de gente na área, gente que olha para o outro e fala assim, olha, vou te ajudar, né? Ou que faz coisas, autores de livros, pessoas que produzem material. Então, eu estudei muito, corri muito atrás, com certeza, mas não teria chegado a lugar nenhum se eu não tivesse tido a ajuda que eu tive, né? Então, acho que fui um privilegiado aí no Brasil, na hora certa, no lugar certo. Quem quiser conhecer mais também um pouquinho da história do Mercedes aí, tem o podcast Hackers Brasil lá, que entrevistaram ele e conta toda a trajetória dele. Sim, foi bem legal essa gravação também. Interessante, né, que a sua jornada começou com a curiosidade e hoje você é pesquisador, né? E antes de você ser pesquisador, você chegou a atuar como programador, a desenvolver software? Como que foi esse início como desenvolvedor? Sim. Eu fiquei, na verdade, fugindo da programação a maior parte do tempo, porque eu achava que eu cheguei as ideias revolucionárias, assim, né, quando a gente é adolescente, eu achava que daria para sustentar uma carreira de tecnologia sem programação. Acreditava mesmo e até militava nesse sentido. Então, eu me tornei administrador de redes e fiquei assim, como sysadmin e administrador de redes por bastante tempo, de redes Windows e depois para ambientes Linux, e fiquei insistindo. Assim, não precisa saber programar, não precisa de nada disso, programação é muito difícil, nada a ver, eu vou conseguir levar minha carreira aqui de boa. Mas eu era só um jovem iludido. Quando eu notei que nas tarefas de administração de rede eu comecei a precisar dos scripts, comecei a precisar de fazer código, entender lógica, aí em algum momento eu decidi parar de resistir ao inevitável, que era a programação. E aí me joguei. Não cheguei a atuar como desenvolvedor, mas eu usei conhecimentos de programação em todos os dias da minha carreira, dali em diante. Então, usei na parte de administração de redes, e aí fui para Linux, e depois de Linux entrei em segurança, e aí segurança envolve aplicações, né? Eu fui muito para uma área de malware que
o malware não deixa de ser um software que foi programado também. Então, para entender como ele é feito, é necessário entender de programação. Então, isso ficou permeando, né, e até eu entender que realmente não dá mais para desconectar. Não tem como desconectar programação, desenvolvimento de computação, né? Assim, é muito intrínseco uma coisa na outra. Então, apesar de eu não ter atuado como desenvolvedor, mas eu comecei a gostar muito, desenvolvi muitos softwares e hoje me ajuda muito a entender a área de segurança quando vem uma coisa nova. Assim, a galera faz, sei lá, um malware novo numa linguagem nova, e essa linguagem nova tem recursos que eu nunca tinha visto antes nas outras. E eu preciso entender que recurso é esse, preciso pensar do ponto de vista do programador também. No sistema, segurança dos sistemas, a mesma coisa. Então, não atuei como desenvolvedor, mas o desenvolvimento nunca ficou longe, né? Ficou, pelo contrário, ficou no dia a dia mesmo. E se mantém até hoje. Sim. Muitas pessoas que querem entrar na área, elas ficam curiosas em saber se elas precisam fazer algum curso específico, se precisa fazer uma graduação, uma especialização. Hoje em dia, acredita que é um requisito necessário para quem quer entrar na área de tecnologia? Olha, eu acredito que não é um requisito necessário, não. Eu acho que é muito bom, é muito bem-vindo, claro, porque uma graduação de qualidade te oferece muitos caminhos, te apresenta muitas coisas, e uma pós também, possivelmente. Acho que tem que ser bem escolhido, porque, honestamente, no Brasil, eu acho que tem muito gato por lebre, tem muita coisa, tem muita instituição não séria, infelizmente. Mas, escolhendo uma instituição boa e tendo... E boa não significa cara, né? Significa boa mesmo. Aí acho que é muito bem-vindo. Mas esse tipo de conhecimento ele está tão difundido, são tantos cursos em YouTube, livros em português e não traduzidos, escritos por autores nacionais, sabe, que tem uma intimidade cultural até mais forte. Tem tanta coisa legal sobre, muitas apostilas. Eu fiz um teste esses dias, assim, você colocar um assunto tipo sistemas operacionais, apostila, ou programação em PHP, não sei, apostila. Você encontra apostilas utilizadas nas universidades e tal, em PDF ali e tal, de graça. Então, eu acho que o material está bastante difundido. Dá para tomar uma linha de autoestudo nesse assunto, sim. Se o assunto fosse mecânica de foguetes, talvez não. Mas esse assunto, programação, eu acredito que seja possível tomar um autoestudo e o curso também online, esse tipo de coisa que não... Cursos que não são de universidade, né? Não são cursos de graduação. Acho perfeitamente possível no Brasil hoje. Com certeza a internet, ela difundiu muito conhecimento, né? Está muito acessível, coisas que antigamente você tinha que pagar uma faculdade para ter acesso. Vou aproveitar aqui para, antes do podcast, eu levantei algumas questões com a comunidade de desenvolvedores para saber quais eram as dúvidas principais que eles tinham antes deles iniciarem na carreira. E o Matheus Lima aqui perguntou se ele deve seguir o caminho generalista ou ele, desde o início, deve se focar em somente um stack. Não sei se você poderia comentar o que é esse stack e falar um pouco qual que é o caminho mais recomendado aí para uma pessoa aspirante a desenvolvedora. Eu considero as duas abordagens válidas e eu acho um pouco inevitável o generalismo depois, mesmo que a pessoa se especialize numa determinada linguagem ou num grupo de linguagens ali, eu acho bastante inevitável que ela não seja apresentada a outras, porque talvez o sistema que ela trabalha, né, está desenvolvendo, vai precisar ser integrado e coisas do tipo. Então, ela acaba tendo que conhecer um pouquinho pelo menos saber que existe, sabe? Por exemplo, eu não programo em linguagens de programação funcionais, mas eu sei que elas existem, né, e já fiz um Hello World, um equivalente, né, a um Hello World, um programinha simples, em toda a linguagem que eu vi, sabe? Então, eu ajudei na época da faculdade uma amiga com um trabalho de linguagem Haskell, que é funcional e super... tem o seu nicho, né? Então, assim, eu sei como é que funciona o básico delas. Então, eu acho que essa curiosidade, lançar uma linguagem nova, ou pelo menos ela está fazendo algum sucesso, ou uma stack nova, um novo framework JavaScript, qualquer coisa.
vale a pena ir lá fazer, né, o básico, talvez tentar fazer o que você já sabe fazer na sua linguagem principal, caso tenha uma linguagem que seja a sua principal, e, e ver os poderes dela ali, o que tem de diferente. Você olha para a linguagem Go, nossa, ela facilita o esquema de multithreading, né, de multiprocessamento, muito. Então, esse poder dela é um detalhe super importante. Nossa, que interessante como é que a Go faz isso. E beleza, eu não preciso me tornar fluente em Go, né, assim que ela é lançada. De repente, não é isso que o meu mercado está exigindo, porque eu estou especialista numa stack específica. Mas saber que elas existem e ter o mínimo de... Só para bater o olho e reconhecer, isso aqui é Go, isso aqui é C, isso aqui é C++, isso aqui é PHP, esse é o framework tal, JavaScript, esse aqui já é o outro, o framework PHP, enfim, não ficar muito de fora, principalmente das coisas que estão sendo mais populares, assim, sabe? Se você ignora o novo, eu acho que você fica para trás, assim. As coisas estão, né, surgindo. Sim. Eu tenho uma visão um pouco mais pragmática sobre isso ainda, né? Eu sempre digo que o ato de programar, de aprender a programar, ele transcende qualquer linguagem. O que eu quero dizer com isso, né? Você não aprende a programar Java. O correto deveria você saber aprender a programar. E aí depois você vai conhecendo linguagens, etc, né? Você comentou do Go, né? O Go tem mais facilidade para trabalhar com multithread. Mas as pessoas sabem o que é multithread, o que é uma thread, ela conhece o sistema operacional, ela conhece memória, ela conhece a interação entre os componentes do sistema operacional. O que eu acho que as pessoas deveriam, né, para ser bons programadores, porque eu acho que operador de linguagem tem bastante, mas bons programadores, é conhecer como tudo isso funciona, entendeu? A partir desse momento, você vai usar a linguagem certa para resolver determinado problema, né? É lógico, quanto mais você trabalhar, mais você tiver contato, ou de acordo com o tipo de problema que você vai trabalhar, você vai virar fluente em uma linguagem mais do que a outra. Mas, no fundo, você sabe programar, entendeu? E aí eu vejo muito esses atalhos, né? O lado bom também é o lado ruim, né? Que é a história do YouTube, desses cursos rápidos, né? Então, você pode aprender tudo no YouTube e nesses cursos rápidos, né? Inclusive, faça um blog em 5 minutos. Então, eu acho que é super importante, principalmente quem está entrando no mercado, quem está querendo seguir isso, ter um pouquinho dessa base, ter um pouquinho desse questionamento, porque o mercado também, por necessidade, porque tem muitas empresas, né? Todas as empresas estão precisando de gente para contratar, a gente tem um monte de vaga aberta, por exemplo, elas acabam empurrando as pessoas para alguns atalhos. E principalmente quem está começando deveria evitar atalho, na minha opinião. É muito interessante ver isso, que a lógica da programação se você aprende algoritmo, por exemplo, você consegue lidar com muitas linguagens. Você olha uma linguagem, você consegue captar algumas coisas muito mais facilmente. Então, acho que pegar essa base, ela é muito, muito importante. Eu perguntei isso das linguagens, porque geralmente quem está entrando na área fica muito ansioso em ver a quantidade de coisas que eles acreditam que precisa aprender. Na verdade, você não precisa aprender todas as linguagens. Às vezes você só precisa escolher mais ou menos qual a área dentro desse ramo que você quer se desenvolver, e você escolhe aquelas linguagens básicas, enfim. Hoje tem um caminho, hoje não, né? Já faz muito tempo, né? O Mercedes, por exemplo, tem alguns projetos open source aí. O PEV ainda é forte, o Mercedes. Tá rolando. A gente descontinuou recentemente, porque eu acho que cansamos de trabalhar nele. Mas ele foi até 2022, sobreviveu. Legal. Porque hoje você pode pegar uma série de projetos open source e você pode aprender contribuindo, entendeu? Ou seja, você vai chegar lá e já vai mandar um patch para um projeto open source no dia zero? Não vai. Mas você consegue baixar, você consegue rodar, você consegue alterar, você consegue aprender com algo que está funcionando e que tem um monte de gente experiente trabalhando. E você pode consultar N fontes de informação, o grupo de discussão do projeto, o YouTube, etc. Então, se você começar na direção certa,
a chance de você ser um programador muito melhor é bem grande, né, hoje, né? A gente tem muita opção. Naturalmente, quando você tem muita opção, tem muita escolha, também é arriscado. Mas tem muita opção boa para se tornar um bom programador, né? Aliás, o Mercedes, ele está com um projeto legal aí, como mente binária. Se você puder falar um pouquinho depois aí, Mercedes, sobre formar jovens talentos, né? Ah, sim, sim. Você lembrou de uma coisa fundamental, que é o lance de saber programar. É verdade, muito verdade. Assim, eu lembro que eu tive um gestor uma vez que me perguntou assim, qual linguagem você programa? E eu fiquei na dúvida assim de responder. Não, ele perguntou em quantas linguagens você programa. Eu falei, em quantas você me der, né? Eu falei para ele assim, porque realmente eu não tenho experiência em, você falou de Java, sei lá, Go, até o Go mesmo, né? Eu já só dei uma olhadinha, mas eu não tinha me ligado do porquê. E eu acho que é isso que você falou, né? Usando alguma linguagem, em algum momento da minha vida, eu aprendi a programar, que eu acho que foi mais quando eu estava fazendo scripts lá no Linux, né, na administração, que eu aprendi com Bash ali. A lógica da coisa, o que pode ser possível ou não. Aí nada fica alienígena mais, né? Se chegar uma linguagem que fala assim, agora eu tenho, sei lá, o Python, lá eu tenho um dicionário, você fala, ok, no final eu sei que isso vai virar um monte de endereços de memória. O que é isso? Aí você vê ali como é. Mas eu achei muito legal isso que você falou, Wagner, muito mesmo. E sobre o projeto, assim, a gente acha que essa área, né, de computação, ela, como um todo, ela é realmente o futuro, sabe? Depois que eu vi que a galera está imprimindo casas na África para a galera morar na impressora, eu falei assim, nossa, então, ao invés de ter pedreiro, pintor, uma série né, de profissões envolvidas numa construção, são profissionais de computação que estão fazendo essas casas por inteiro. Eu fiquei bastante assustado, feliz e chocado. Então, eu acho que realmente essa área ela precisa de todo mundo que a gente conseguir incluir, né? E o Brasil ele precisa ser um país de ciência e tecnologia, né? As pessoas não pode estar mais isso não pode ser para poucos mais. Isso tem que ser muito democratizado, assim, do acesso todo mundo, todo mundo. Então a gente iniciou esse projeto chamado do 0 a 1, que está rodando, né, quase que secretamente, porque a gente está fazendo um teste, mas está muito legal. E a gente vai formar aí para o mercado algumas dezenas de programadores que nunca programaram, nunca viram computação. Basicamente, a gente está inserindo essas pessoas na computação e, posteriormente, na programação. E essa primeira turma a gente fez só para pessoas pretas. Então, foi um trabalho que a gente fez de inclusão social, digital, que a gente quer ajudar o Brasil assim. Muito interessante isso que você falou sobre essa inúmera possibilidade de você criar como desenvolvedor, né? Como um criador de software. E hoje, como é uma área que está crescendo, tem também ocorrido muita transição. Pessoas de outras áreas, sejam lá das sociais, humanas, enfim, que estão indo para a área de tecnologia como desenvolvedor, enfim, ou como analista de dados, muitas vezes. E é interessante que essas pessoas vêm com esse outro background e elas acabam, por exemplo, aumentando a diversidade de ideias, a diversidade de possibilidades dentro dessa área. E isso é muito, muito interessante para o nosso futuro, né? Eu acredito que como você acabou de mencionar, isso às vezes, assim, incrível imaginar as possibilidades de criações aí. Olha, vocês falaram agora de projeto open source. Eduardo Lennon perguntou assim, estou iniciando, é uma dúvida que tenho, devo publicar meus primeiros projetos, seja no LinkedIn ou no GitHub? Legal essa pergunta, porque tem muita gente que incentiva, né? Assim, já cria seu GitHub, já coloca seus projetos lá, você está aprendendo. E, por outro lado, talvez tenha gente que aconselha o contrário, né? Espera ficar maduro. Mas claro que tem a consideração, a gente tem que considerar o lado do estudante de programação, que pode ficar com vergonha do código, porque é muito iniciante, né, e tal. E eu acho que isso, assim, ó,
tudo que a gente faz, na minha opinião, tem que ter uma motivação grande, senão por que fazer, né? Então, ao estudar programação, você, você tem um objetivo, né? O objetivo é ajudar o mundo com as suas habilidades que você está construindo, no caso, as habilidades de programação. Até porque você vai entrar numa empresa que está precisando da sua ajuda. É a empresa que precisa do funcionário, não é o contrário, né? Então, a empresa vai precisar que você resolva problemas. Assim como o mundo precisa que as pessoas resolvam os problemas do mundo mesmo. Então, eu acho que isso tem que ser suficiente para... eu falei disso, né? Parece um pouco filosófico, mas é para vencer a vergonha, sabe? Assim, se o meu objetivo é grande, eu não posso ter vergonha. Assim, ó, você teria vergonha na nossa cultura, né, ocidental, a gente teria vergonha de sair pelado na rua. Mas se a gente tiver, se for um incêndio, né, que está acontecendo no prédio, você corre pelado, né? Você não vai, não, peraí que eu vou me vestir. É incêndio, tem uma urgência. Então, eu acho que essa urgência de se tornar um programador, uma programadora e partir para o mercado de trabalho, ela vai ter que ser maior do que a vergonha. O que não significa que você vai subir um printf Hello World, né? Só uma linha de código que imprime lá e você coloca no GitHub ali. Você vai, gente, eu acabei de fazer um projeto que imprime Olá Mundo na tela, gostaria de contribuições. Realmente não faz sentido. Mas, primeiro, praticar o Git, né, saber usar o GitHub e tal, já vai ser muito legal você criar o seu primeiro repositório, né, e colocar os seus códigos lá, ver como o versionamento funciona. E caso você tenha alguma dúvida realmente no seu código, que ela seja autêntica, você pedir ajuda à comunidade, às pessoas, seus amigos, num canal, num Discord, seja lá onde for, eu acho muito saudável, porque você vê como outros programadores pensam, talvez programadores mais experientes que você, como eles fariam tal coisa, né? Então você colocou lá um loop, um condicional dentro de um laço de repetição, sei lá, uma estrutura lá para resolver um problema. E aí vem um programador, uma programadora mais experiente e apaga aquele condicional inteiro e substitui por uma chamada de função que já existe na biblioteca e você não sabia, por exemplo. Agora você sabe duas maneiras, a que você fez e a que essa outra pessoa fez. Duas maneiras de resolver o mesmo problema. Ou seja, você aumentou o seu leque de possibilidades. Então, acho que o seu objetivo precisa vencer a vergonha, sim, caso exista. Total, acredito que é importantíssimo atualizar o perfil nas redes sociais, manter o GitHub atualizado, colocar aí no GitHub os exercícios que você faz, os projetos que você faz durante esses cursos, né? Às vezes dar uma refatorada neles e publicá-los. Além disso, é importante também pesquisar sobre as empresas que você tem interesse em atuar nas redes sociais e assim também encontrar os melhores programas de estágio ou trainee. É uma grande oportunidade aí para quem está querendo entrar na área. Seguindo, a Kátia Miglioli perguntou: a área está realmente saturada, porque tem vaga com um número absurdo de candidatos e mesmo assim dizem que falta profissional para a área. Quais são os gaps dos profissionais? Eu acho que o Wagner comentou muito bem quando ele falou sobre os fundamentos, né? O ato de saber programar, por exemplo. Eu diria que hoje os principais problemas, assim, as fraquezas no conhecimento de programação estão mais aí do que das linguagens em si. Porque eu lido lá no Mente Binária com muitos alunos, né, muitos estudantes de programação. E você percebe que, assim, quando você vê o tamanho da encrenca que a gente se propõe a resolver, porque você pega assim e fala, poxa, legal, então essa galera vai estudar Python, por exemplo. Aí você percebe que tem um gap de lógica. Aí você, beleza, então vamos endereçar o de lógica. Aí tem um de matemática. Beleza, vamos endereçar o de matemática. Aí tem um de português. No final, tem um gap na educação brasileira muito grande, assim, muito grande. Então a gente tem que... Eu compartilho da opinião que a gente tem que voltar aos fundamentos. Sabe? Voltar aos fundamentos. Tipo assim, eu quero programar. Beleza, mas calma.
né? Segura a peteca aí. O que é um computador para você? Mesmo, sabe? Porque assim, não dá para ser leviano num mundo onde as empresas estão precisando muito. E por que tem um monte de vaga? Falta muita gente com solidez, eu acredito, na computação. Porque tem coisas assim muito básicas do tipo, olha, de onde veio essa palavra computação? Computador, significa o quê? Da onde surgiu? Só para você entender realmente o que você está fazendo. Porque apertar um botão e um sistema ligar, e você abrir o console ali do Python e começar a programar, olha, beleza, né? Beleza. Mas se sair um Python 64 bits, talvez você já não saiba a diferença. Então, essas bases, né, eu acho que elas precisam ser muito bem identificadas, primeiro no grupo de pessoas que você está atuando, sejam trainees, estagiários, ou aspirantes à programação, estudantes, o que seja, e serem fortalecidas da maneira que tem que ser, da maneira gradual, da base para o topo. Porque aí eu acho que engloba o que o Wagner estava falando sobre saber programar. Em algum momento no meio, né, se a gente olhar isso como uma pirâmide, em algum ponto aí antes do topo dessa pirâmide entra saber programar, né? E o topo vão ficar as linguagens que você vai escolher. Então acho que o principal gap é no básico de computação mesmo. Bom, acredito também que não só como gap, mas para ser um bom desenvolvedor é preciso também saber trabalhar em equipe, ser um bom ouvinte. Às vezes a gente pensa que no programador apenas como ato de programar, mas também tem a parte de você compartilhar conhecimento, ser comunicativo, proativo. Acho que essas qualidades, elas não necessariamente são gaps, mas elas também são essenciais para um bom programador aí na área de mercado, que está entrando na área de mercado. Mercedes, aproveitando aqui, o podcast é focado em segurança de aplicações, né, que é o nosso dia a dia aqui. Como que você vê a introdução da segurança para os profissionais que estão começando a desenvolver? Você comentou de graduação, né? Desculpa. Graduação, a gente vê muito pouco o tema sendo abordado, né? Inclusive, a gente vê hoje em dia graduações de segurança da informação que não tem nenhum pré-req. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa aprender a programar, você não precisa ser bom em sistema operacional, em redes, etc. Segurança da informação está virando uma coisa que não é uma competência para suportar outras práticas base, né? Mas está tentando virar uma nova disciplina, né? Eu acho isso preocupante porque não tem como fazer segurança se você não conhece os fundamentos. Você vai acabar sendo alguém que vai ficar propagando informações sem contexto algum, né? Que é o famoso food que a gente vê todos os dias, né? Tem qualquer incidente que acontece, tem um especialista tentando estudar o caso, tentando gerar algum conhecimento em cima daquilo, tentando mostrar para a comunidade, pô, isso aqui foi um incidente que aconteceu por causa dessa vulnerabilidade, dessa situação. E tem 1 milhão de outras pessoas propagando que o mundo vai acabar, tá vendo? Que a segurança é importante, que você tem que fazer, que é o food que a gente sabe, né? Seja para venda de algo comercialmente ou até para valorização da profissão, né? Infelizmente, tem muito. E aí, como que você vê isso? O profissional que está aprendendo a programar, está lá na graduação, está num estágio, como é que você vê o tema de segurança sendo abordado para esses profissionais iniciantes aí? Eu acho um absurdo, totalmente um absurdo. Você usou a palavra preocupante, né? Eu acho absurdo ter uma formação de segurança para computar. Eu não consigo nem falar, assim, eu não consigo nem explicar. Assim, uma formação de segurança de computação, né? Segurança de aplicação, segurança de alguma coisa, de rede, sei lá. Sem ter essa alguma coisa antes. Acho completamente absurdo. Porque, assim, para mim é como se eu te desse
um par de conchas, te botasse no avião e você vai para um lugar que você não sabe, né? Eu vou falar assim, você vai ser o responsável pela segurança do que acontecer lá. E aí pronto, você chega lá com um par de conchas. Você não sabe usar um par de conchas, porque eu te expliquei, você não faz ideia do que seja. Você não sabe quais são as ameaças que você tem que proteger. E você não sabe nem quem você tem que proteger. Então você desembarca do avião e fala assim, beleza, agora eu vou assegurar aqui esse país, sei lá. Né? Mas você não tem noção, sabe? É tão... Fica até difícil quando eu estava pensando nesse exemplo. Eu vou ter que dar um exemplo muito ruim. Porque não dá nem para imaginar como é que pode ser isso. Como você vai fazer a segurança de um sistema computacional, seja ele qual for, se você não sabe as entradas, as saídas, nem o que é o que não é. Então, para mim, isso é um oportunismo muito grande que, sei lá, pessoas, instituições estão usando para pegar aluno, para vender curso, infelizmente. E por mais que o trabalho ele seja... não gosto de criticar pessoas que estão trabalhando. Alguém senta ali, tem pessoas sérias que sentam ali e falam, ok, fui contratado para dar aula de pentest. Eu nunca entendi isso, mas ok, vou dar aula de AppSec aqui para essa galera. A pessoa senta ali e faz um material, eu entendo que tem um esforço, é super legal, talvez seja muito bem intencionada. Mas acho que é preciso olhar para o contexto. Né? Você gerando profissionais que são, no máximo, assim, você sabe que tem bases fracas, porque não tem a base da computação antes. O que você está fazendo para o mercado? E pior, o que você está fazendo com essa pessoa? Porque os alunos, eles estão... eles confiam. Né? Surge uma instituição e fala assim, ó, curso de hacker, curso de segurança, os alunos confiam. E eles vão lá querendo... eles acreditam que vai dar certo. E você tem que ficar muito esperto para não iludi-los. Eu não estou dizendo que não tenha que ter inovações. Se todo mundo ficar aqui estudando só, sei lá, matemática fundamental, e todo mundo fala assim, não, qualquer curso de computação tem que começar do ábaco. Não, a gente pode inovar, sim, vem com coisas novas e tenta coisas... Mas é importante considerar, pesar um pouco para você ver o que você está fazendo, como que você está mexendo na vida dessas pessoas, porque você pode gerar um monte de formados em segurança, seja lá no curso de hacker de 1 ano, 6 meses, não sei, que não vão conseguir se empregar por causa dessas bases fracas, né? E, além de prejudicar o mercado, você prejudica também as pessoas, né? O tempo delas é muito valioso, nem todo mundo tem tempo sobrando. Então, eu acho bastante absurdo que isso não seja um assunto mais discutido e nem regularizado. Na minha humilde opinião, é impossível fazer segurança de qualquer coisa sem antes conhecê-la. Segurança, para mim, é um mindset, assim, é um jeito de pensar. Mas se você vai fazer segurança de aplicação, você precisa saber o que é uma aplicação, como faz uma aplicação e como não faz, né? E por aí vai. Eu tenho essa discussão frequentemente, né? E já ouvi, né, comentários como, mas você está tentando proteger a área, tem que ter gente entrando. Assim. Não, ao contrário, eu quero que cada vez mais as pessoas se interessem. A gente trabalha... Esse podcast aqui é para fomentar essa discussão, a gente divulga material, a gente colabora com iniciativas, exatamente para que a gente leve essa prática para um maior número de pessoas, porque existe uma carência. Só que eu não consigo aceitar exatamente o que você falou, né? Por exemplo, a gente tentar empurrar para o mercado uma série de profissionais que não estão capacitados. E o mercado vai consumir esses profissionais, porque não tem gente. Então, assim, não se trata de eu tentar proteger, ou como já me falaram também, não, mas é porque você é empregador, então você não quer valorizar. Ao contrário, o que eu mais quero é contratar os melhores profissionais aqui. Eu quero contratar o melhor cara de AppSec, o melhor cara de segurança ofensiva. Agora, isso não significa que eu vou entender esse cenário que nós temos hoje. Até compartilhei um artigo esses dias de um profissional acho que ele trabalhava na plataforma Tech, que é uma
era uma empresa bem conceituada em Burger Race, Elixir, foi comprado pelo Nubank. Compartilhei o material dele e ele contou toda uma história, na trajetória dele principalmente, como exemplo, mas ele falando sobre não entender como hoje nós temos profissionais sêniores com 2 anos de experiência. E em segurança, tá cheio desses profissionais. Cheio. E não é 2 anos em segurança, é 2 anos de carreira mesmo. Isso significa que ele não teve nenhuma base de programador, de você, por exemplo, de administrador de rede, de sistema operacional, de suporte, qualquer base. Né? Ele tem 2 anos de carreira, mas ele fez eventualmente uma pós, ou agora uma graduação, e ele vai sendo contratado. E ele vai repetindo uma série de coisas. Eu brinco a história do LinkedIn, é maravilhoso, mas também a gente forma vários leões de LinkedIn ali, né? Que é o cara que ele é maravilhoso para conhecer todas as vagas, conhece todas as pessoas, e ele vai. E frequentemente eu tenho assim, feedback, por já estar há muito tempo nessa área, né? O que mais tem é gente que me pede indicação. E é difícil indicar, não porque eu não quero indicar, né? O pessoal até brincar, não, você não indica porque você pega para você. Não, é difícil mesmo. Eu também tenho essa carência, mas é difícil mesmo você indicar bons profissionais. Vocês também devem passar da mesma forma. Várias vezes eu já pedi indicação para o Mercedes e tal, e muitas vezes, quando eles vêm me pedir essa indicação, eles já me falam sobre frustrações que eles tiveram com vários profissionais que passaram pela empresa. Pô, já contratei 3 caras e nenhum consegue lidar com o meu desafio aqui. Lógico, tem empresa também que acha que vai contratar o cara de segurança e falar agora é contigo, né? Que não é dessa forma, a gente sabe, ninguém é herói, né? Uma andorinha não faz verão, mas tem muita gente se vendendo no que não é, porque não tem competência. Você falou de AppSec, a gente sofre muito com isso aqui, por exemplo, DevSecOps, tagline no LinkedIn, conhece todos os acrônimos, mas não conhece uma esteira de desenvolvimento. Como? Falta experiência, né? Então, assim, por isso que eu bato muito nessa tecla, né? Já falo há muito tempo da história dos pentesters, que agora parece que está dando uma equilibrada, né? Tem várias áreas quentes aí, né? Uma delas é segurança de aplicações, cloud também muito forte, mas a onda do pentester que não sabe escrever uma linha de código. Não tem como ser um bom pentester sem saber escrever uma linha de código. Então, a história de a gente voltar para as bases, por isso que eu perguntei para você como é que as pessoas têm abordado esse tema, né? Eu vejo que já é muito mais forte, você já vê uma preocupação muito maior. Hoje é muito difícil qualquer programador ele começar a escrever algo, seja em uma empresa ou até aprendendo em projetos, e que não seja abordado o tema de segurança. Eu fico feliz porque mesmo nesses treinamentos, lives de YouTube, se você procurar, a maioria deles, quando ele está falando, ele já fala alguma coisa. Isso aqui para armazenar senha, tem muito recurso já pronto. E aí, o pessoal vai pegar no meu pé, né, que é a história do food, né? Mas o que ajudou isso? O que ajudou a todo mundo ter consciência sobre a segurança? O food. Não precisa tanto, entendeu? Eu acho que dá para divulgar informação ao invés de medo e de incerteza e dúvida, né? Com o caso do food, né? Novamente, teve um incidente, às vezes a pessoa não sabe nem o que é. Eu acho que agora são tantos incidentes também que não vou lembrar exatamente, mas eu acho que foi a história do Ministério da Saúde, do dado de saúde. Não sabiam nem o que era um incidente ainda. O que já tinha de gente no Instagram, no LinkedIn, falando que era ransomware, e um monte de coisa, os caras fazendo assim, uma verdadeira forense, assim, um pós-mortem de algo que eles nem sabiam que era. E resumo da história, não era um ransomware depois. Aí teve gente que naturalmente falou, não era, tal. Teve gente que falou que era um domain takeover, né? Tomaram o DNS, etc. Mas o fato não precisa tanto food. A gente precisa de mais informação, a gente precisa de projetos como domain binária, a gente precisa de conteúdo como esse aqui, ou vários outros
podcasts que divulgam informação ao invés de medo. As pessoas precisam entender que segurança é necessário porque tem muitos riscos. E não que segurança deve ser feito porque o hacker vai acabar com o planeta, vai roubar teu dinheiro. A gente tem tentado atacar as tecnologias por questões do food. A gente está vendo o Pix sofrer com isso, né? O Pix vai se tornar inútil. Toda a inovação que foi feita em cima do Pix vai se tornar inútil porque todo mundo está falando que é um problema, que a segurança, que... Gente, mas o problema da insegurança não é do Pix. A insegurança está em vários, na segurança pública, na educação, tem um monte de problemas, não na tecnologia em si. Então, assim, a gente tem que abordar o tema com muito mais seriedade, na minha opinião, assim. E isso vai levar à formação de profissionais muito mais maduros, né? Com certeza. Eu lembro que quando estava fazendo alguns semestres aqui da faculdade em análise e desenvolvimento de sistemas, e também compartilhando conhecimentos de outros amigos que também se formaram na área, tanto de ciência da computação, enfim, que existe uma ausência, às vezes, de disciplinas que abordam sobre segurança na aplicação. As disciplinas geralmente abordam sobre vírus, DDoS, enfim, mas a segurança em si na aplicação é um tema que, às vezes, é ausente dentro da formação de uma pessoa que está dentro da área de desenvolvedora. E agora, com essa temática desse podcast, que vai atrair muita gente que está entrando na área, qual é o caminho, a jornada que tanto o Wagner quanto o Fernando, vocês recomendam para quem quer tanto atuar na área de desenvolvedor quanto também de segurança, né, da AppSec? Então, eu acho que isso, assim, inicialmente poderia ser dividido, poderia ser diluído, essa é a melhor palavra, entre os estudos. Então, ao estudar programação, por exemplo, em algum momento você vai precisar programar algum nível de controle de acesso numa aplicação. Você já está fazendo segurança, obrigatoriamente. Se está bom ou não é outra história, né? Pode ser que você esteja falho ali. Mas você precisa, esse mindset ele precisa ser criado, né? Ou por você, ou por quem está ensinando. Olha, você está esperando aí que o usuário digite o usuário e a senha certa. O básico já é criado, né? Que você vai fazer um condicional lá. Ó, se o usuário digitar a senha certa, então entra. Isso você já está implementando ali a sua segurança. Né? Afinal de contas, se você criar um campo de login e senha e não verificar o que for digitado, né? Aí não adianta nada. Só que aí, esses professores, esse material, ou o próprio aluno, só que, lógico, isso precisa ter sido apresentado para esse aluno em algum momento, em alguma palestra, por isso essa conversa aqui, né? Pode ser aqui que ele vai conhecer sobre isso, nesse episódio, né? Ele tem que pegar essa mente e jogar assim, tá, mas e se o usuário mandar uma imagem nesse campo, ao invés de um usuário e senha? Se o usuário botar uma senha de 800 caracteres, o que acontece com a minha aplicação? Essas possibilidades que podem tornar algum sistema de autenticação, no caso, insegura, que elas podem e devem ser exploradas. Mesma coisa com criptografia, com armazenamento de chave. Tipo, isso aqui tem a chave, tem uma chave de API, uma API key aqui. Mas onde eu armazeno ela? Num TXT, junto com a aplicação? Tá? E se alguém olhar, né, esse mindset, por isso que eu falo do mindset, né, e não de uma matéria específica ou de um curso específico de segurança, porque ele vai ter que falar segurança de quê? Aí você vai voltar para esse quê, e esse quê é o que você está fazendo, no caso de programação. Tal. Então, eu acho que não precisa buscar uma especialização em segurança em si. Ficando muito bom, estudando bastante as possibilidades, o mindset da segurança e o conteúdo técnico do que você está estudando, se a gente falando de AppSec, né? Então, desenvolvimento de aplicações, todo o ciclo de uma aplicação, como ela começa, como ela é no meio, como ela termina, que não termina, né? Volta, assim, como ela é mantida e tal. E a parte de código mesmo, ser bom de código e, né, saber as estruturas ali, com alguém para iluminar, botar a minhoquinha das possibilidades infinitas da segurança no seu código, e o seu código tem que ficar preparado para tratar isso, eu acho um caminho ideal. Assim, acho que eu não recomendo que as pessoas comprassem um livro chamado Segurança, entendeu? E lessem sobre segurança.
Aí não faz sentido. Agora, a Bíblia do desenvolvimento de software, sei lá, não sei se existe esse livro. Sim, entendeu? Porque aí você vai entender tudo, e depois você vai aplicar uma mentalidade de segurança em cima do que você estudou. Eu acho que, pelo menos, eu faria esse caminho. Assim. Bom, sem dúvida, eu também é semelhante, né? Eu acho que a gente teve história bem parecida, né? Ninguém começou por segurança, né? Eu comecei programando, você começou como administrando rede. O fato é, né, a segurança ela tem que fazer parte de alguma base, né? Novamente, sistema operacional, programação, na minha opinião, programação base de tudo, mesmo que, mas eu não quero ser programador, mas você tem que conhecer programação, você tem que saber como é que funcionam as coisas, né? Para um troubleshoot, né, com uma solução de um problema, toda a parte de lógica, de funcionamento do computador vai te ajudar, né? E a segurança é a mesma coisa, ou seja, gosto também desse modelo de aprender fazendo, que é outra coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Elas querem primeiro me dar um pacote, né? O que é um pacote? Me dá uma pós, me dá um treinamento para depois eu ir praticar. E eu sou o oposto disso. Eu acho que a gente tem que botar a mão na massa para aprender. Então, como o Mercedes falou, por exemplo, começa a desenvolver um sistema, cara, vai ter que ter um controle de acesso. Então, você vai aprender a fazer um controle de acesso. E hoje, você vai, a partir do momento que você vai fazer um controle de acesso, você já vai ver tantos recursos que já têm um nível de segurança maior do que era no passado. Hoje, raramente você vai pegar uma biblioteca, um framework, ele não vai ter nenhum controle de segurança. A maioria deles já trazem algum conhecimento, algum controle de segurança embutido nele. Então, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo, você vai montando esse raciocínio ao longo do tempo, né? Porque eu acho que essa questão de um curso, de uma pós, ela está também ligada ao que a gente comentou, o imediatismo, né? Então, eu não quero me tornar um profissional de segurança experiente ao longo do tempo. Eu quero fazer um curso, quero ganhar um certificado e quero ser profissional de segurança. É isso que eu vejo. E isso é contraproducente, na minha opinião. Todos os grandes profissionais de segurança que eu conheço têm uma longa trajetória executando algum tipo de trabalho onde a segurança era parte daquele problema que ele dava no dia a dia, né? Seja programando, seja análise de malware, como o Mercedes, ou seja os grandes caras de segurança ofensiva que eu conheço, os caras conhecem muito o sistema operacional, código, assim, eles não são só bons pentesters, eles são bons de computação, né, que a gente fala, assim, o cara que você fala assim, qualquer problema que você der para ele, ele vai resolver, entendeu? Porque ele conhece a base, o fundamento, e ele tem um mindset de construção, de curiosidade, de aprendizado. E quando a gente pega uma pessoa que não tem essa curiosidade, que ele quer seguir um conteúdo programático e ele quer se formar ao fim, não tem como transformar essa pessoa num bom profissional, entendeu? Ele vai ser um formado, como o Mercedes falou. E a gente tem muita gente formada e que não tem experiência, né? E às vezes nem adquire, porque se ele ainda me formei, né? O primeiro que já tem um problema sério aí também, estou falando muito de educação, né? Mas outro problema sério que eu vejo é a pessoa achar que você faz 4 anos, 5 anos de graduação e você é profissional. Não, você passou 5 anos adquirindo um conhecimento base para que você entre no mercado de trabalho e se desenvolva. Então, um exemplo que eu sempre falo que é extremo, mas isso deveria ser para qualquer profissão, é a história do engenheiro ou médico, né? Pô, você fez 5 anos de engenharia civil. Você sai de lá e você vai construir uma ponte? Não, não vai. É muito mais fácil você carregar a bolsa de cimento, ajudar a descarregar o caminhão, do que você pegar e fazer um cálculo estrutural de uma ponte. Vai ter que ter anos ali trabalhando para conseguir ser responsável pela construção de uma ponte. E medicina, a gente naturalmente, por ser, parece algo muito mais crítico, né? Porque a gente está falando de vidas humanas, né?
mesma coisa, você vai fazer 6 anos de faculdade, você vai ficar mais 6 entre residência e especialização para ficar do lado de um médico que vai executar uma cirurgia, entendeu? E por que a gente acha que o cara vai fazer um curso de 40 horas e ele vai sair especialista? É tipo curso de neurocirurgia em 2 fins de semana. Aí aí você sai com um bisturi na mão. Não, pelo amor de Deus. Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão também da base, do fundamento, e entender que segurança é um problema complexo e que demanda muita curiosidade e muito tempo para aprender. Não é meia dúzia de desafio no Hack the Box que vai te transformar num profissional de segurança. Não é saber configurar uma ferramenta de SAST na esteira que vai te transformar num profissional de segurança. É a sua capacidade de lidar com aquele problema. Então, aplicação, como é que eu construo uma aplicação segura? Rodar uma ferramenta que vai te dizer um monte de coisa é completamente diferente de você falar, Mercedes, constrói para mim uma aplicação resiliente, ou seja, constrói para mim um gateway de pagamento, constrói para mim um internet banking que vai ter milhões de transações por minuto e ninguém pode ter o seu dinheiro furtado lá. Isso é segurança. Então, assim, a gente tem que reforçar muito essa base, né? Acho que, novamente, o mercado acaba empurrando muito profissional inexperiente para frente, né? Aquela história, o cara vai e você vê que eles crescem, né? Com 2 anos ele é sênior, daqui a pouco ele é gerente, daqui a pouco ele é diretor, e ele vai. Que falta gente. Mas, pô, se o cara consegue essas posições é porque o cara é bom. Sim, ele pode ter, com certeza tem N competências, né? Mas não necessariamente de segurança. Então, assim, ele pode ser um bom comunicador, ele pode ser um bom líder de pessoas. Agora, segurança, muito difícil ele ter essa competência. Sim. Eu também acho que construir é mais difícil, né? Exige mais assim do que destruir. Porque uma coisa é você achar uma falha na aplicação de um banco, aí você fala, nossa, né? Super hacker aqui. Fui pagar um Pix e passou um valor, né? Eu digito 80 e sei lá, digito 800, só pago 80. Beleza, é válida, você encontrou uma falha, legal. Mas assim, constrói uma aplicação que não tenha essa falha. Faça todos os outros recursos que aquela aplicação do banco faz e funciona, e não tenha essa e nem nenhuma outra falha, ou pelo menos não tenha essa. No mínimo vai demorar mais, sabe? No mínimo. Mas é lógico que tem muito mais coisa ali. Eu lembro de ter conversas assim, eu trabalhando na indústria de segurança e tal, na época das coisas com malware, e as pessoas falaram assim, fiz uma coisa aqui e consegui bypassar o antivírus. Eu falo, cara, eu também consigo. Agora é o seguinte, que tal você vir aqui trabalhar comigo para fazer um antivírus que não seja possível de ser bypassado? Esse é o meu desafio. Bypassar eu também consigo, mano. Qualquer um, ué. Eu vou pegar o antivírus e vou ficar fazendo um bagulho lá até conseguir bypassar. Quando eu conseguir, eu falo, consegui. Agora, já pensou como é que se inicia a programação de um antivírus? Como você faz o design dessa aplicação? Você já trava aí, entendeu? E muitas vezes, inclusive, existe uma certa prepotência, arrogância, né, do cara que ele encontrou uma vulnerabilidade, logo ele é mais experiente, mais técnico do que o programador que está construindo aquela aplicação. Opa, exatamente. Doce ilusão. Que tá longe disso acontecer, muito longe disso acontecer. Claro, existem bons profissionais de desenvolvimento que foram para a segurança, existe. Agora, a grande maioria, ela está lidando com um contexto muito específico. Enquanto o programador, o engenheiro, o arquiteto, ele tem que lidar com um monte de cenários extremamente complexos, né? E outra, né? Ele tem que estar ali ao longo do tempo, dando manutenção, construindo novas features e mantendo aquele ambiente seguro. Sim. Porque uma brecha que ele encontrar, tudo cai por terra, né? Sim. Eu acho que as empresas estão precisando de muita gente para fazer essa construção segura. Esse tem que ser o foco, construção segura. Porque tem muitos ataques, muita gente atacando e tal. Criminosos mesmo, né? Não, sei lá, hackers, não é isso, mas criminosos mesmo. E as empresas precisam dessas pessoas, que têm que ter experiência, têm que saber como o ataque vem, como não vem, e construir para defender. Esse tem que ser o caminho, construir para defender. Logo, você vai precisar entender bem
né? Se você fizer uma casa lá, a história dos 3 porquinhos, né? Se você fizer uma casa com os materiais que não são suficientes, ela cai. Então, tem que manjar dessa construção aí. Gente, já estamos encaminhando aqui para o final. Eu acho que um tema que é muito importante para a gente finalizar é sobre o mercado de trabalho, né? A gente comentou aqui como entrar na carreira, como que eu faço para ir para a segurança, mas aí o mercado de trabalho, como que ele está? O Wagner comentou que lá na Convisa a gente está com muitas vagas, né? Mas isso é algo geral, assim, das empresas de segurança? E como que está também a área de desenvolvimento e, enfim... Eu acho que tanto que eu comentei, né? Clientes, amigos, todos os dias eu recebo pedidos de indicação, né? Acho que o mercado está muito aquecido, tem muita oportunidade. E para todos os níveis, tá? Então, lógico, tem muita vaga para profissional experiente de segurança, mas tem vaga também para empresas que querem formar esses profissionais, a gente faz isso aqui, por exemplo. E em dev, eu acho que ainda o caminho é ainda mais interessante para quem quer entrar no mercado de trabalho, porque naturalmente também tem uma demanda enorme por gente experiente, mas tem muito projeto, né? Eu vejo cada dia mais empresas investindo para formar profissionais e de maneira estruturada, né? Por exemplo, a gente viu o Nubank, por exemplo, fazendo uma turma de formação de profissionais acho que era na Bahia, se não me engano, o projeto. Tem a Juntos Somos Mais, que formou também uma turma para fazer, inclusive, pensando em inclusão, né, para mulheres trans, em situações de fragilidade. Assim, tem muita oportunidade para quem está entrando no mercado. E aí, naturalmente, o que você tem que fazer é demonstrar interesse, né? Eu acho que eu sempre falo que um dos principais skills que um profissional deve ter, primeiro é entender a sua fragilidade e segundo é aprender a aprender, que é muito difícil, não é fácil. A gente tende a, não, eu já sei, eu já conheço, eu já tenho tanto tempo de experiência, e muitas vezes o que você precisa é se colocar numa situação de fragilidade e falar, olha, eu quero aprender com vocês, eu quero me desenvolver e eu quero ter essa oportunidade, porque tem muita oportunidade. Eu acho muito legal assim, o momento que a gente está vivendo no mundo. Nas empresas de segurança está igual. Eu recebo e-mail. A galera está premiando até quem indica, quem consegue contratar. Acho que tem gente, tem profissional. A gente que paga tá... também aqui. Meu amigo então, vale ouro. A gente quer indicar e profissional isso. aprovado, a gente paga também. Exato, você ganha uma grana se a pessoa for contratada, depois você ganha outra grana, sei lá, se ficar mais tempo, não sei. Mas assim, porque realmente tá complicado de achar pessoas boas, né? E por conta toda essa movimentação do mercado que o Wagner falou também, o quão prejudicial é você inserir profissionais sem base nele, acaba tendo uma rotatividade muito alta, né? Você vê hoje nos LinkedIns lá, a galera fica 6 meses, 7 meses, 5 meses nas empresas, porque vem propostas de salário maior, porque as empresas estão, né, meio que se matando, buscando as pessoas. E isso não é muito interessante, assim, você acaba girando muito, às vezes, enfim. Então, eu acho que sim, o mercado está altíssimo. Assim, eu recebo vagas internas da empresa que eu trabalho, com vagas para o mundo inteiro. Com esse lance do home office super estabelecido, a pessoa pode trabalhar para a empresa de qualquer estado do país que mora, ou qualquer país do continente que mora, ou qualquer país do planeta, dependendo do caso, né, se souber inglês e tudo. Enfim, acho que vaga é a última coisa que a pessoa precisa se preocupar. O que ela precisa se preocupar, eu acho, né, onde ela precisa focar, é nas bases computacionais bem sólidas mesmo, né? E no mindset de segurança bastante aberto, uma mentalidade bastante aberta. Porque as vagas em si não vai ser problema, sabe? Por um futuro aí bem longo. Como eu disse, eu acho que muitas áreas estão canalizando, movendo para a tecnologia, retirando a mão de obra não especializada do seu lugar e colocando, né, substituindo-a pela mão de obra especializada. Tipo a construção de casa, que eu comentei lá. É um exemplo, uma empresa. Não é que isso é assim no mundo inteiro. Mas acho que essa é a tendência. Então, vaga realmente está sobrando, eu acho. Boa. Bom, Fernando, você então teria alguma dica aí de conteúdo para os ouvintes? Livros, canais, YouTube? Algo que você gostaria de recomendar, além do Mente Binária também?
Pois é, né? Tem uma mente binária lá, mas eu acho que o mais, talvez o link aí que eu mais possa recomendar que seja o mais interessante foi um que a gente trabalhou em, ele vai agregar, né? Ele tem outros links dentro dependendo da carreira. É um guia que a gente chamou, a gente construiu, que é Guia de Estudos e Profissões. Então lá tem materiais que não são do mente binária somente, né? Tem vários materiais lá que a gente colocou de outras pessoas, de outras instituições. Então, o endereço é mentb.in/guia. E lá, ao escolher a profissão, por exemplo, tem lá na lista de segurança de aplicações, a gente recomenda os materiais iniciantes, né? Ou, de repente, analista de SOC, Blue Team, ou desenvolvedor de exploits, ou analista de malware. Enfim, são profissões da área de segurança, onde a gente recomenda que matérias, né, e por quais recursos aprender. Não vai ser surpresa, você vai clicar em qualquer área de segurança e não vai ter nenhuma matéria de segurança, vai ter só matéria de computação, né, com um foco por causa de tudo que a gente já falou aqui. Mas essa é a minha recomendação de mais consistência, acredito. Fernando, muito obrigado aí pela entrevista. Foi enriquecedora trocar esse conhecimento contigo e também aí com o Wagner, né, trazendo um pouco mais a visão do mercado. Enfim, a nossa entrevista acaba por aqui, mas em nossos perfis no Spotify e Deezer nós temos o áudio de vários artigos do nosso blog, no próprio blog mesmo, da Conviso, vários de nossos artigos já contêm a leitura em áudio para que o nosso conteúdo seja acessível a todos. Para continuar recebendo notícias sobre o mundo de AppSec e da Conviso, siga-nos nas redes sociais e fiquem atentos, pois no próximo episódio teremos um convidado especial. Eu vou aproveitar também aqui para convidá-los a quem tiver recomendações de temas e também perguntas, para ir ao Twitter e digitar a hashtag AppSec2Go e mandar sua pergunta para que nos próximos podcasts a gente possa trazer. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Mercedes. Prazer sempre trocar ideia com você. Obrigado, Wagner. Obrigado, Mercedes. Valeu, Gabriel, Wagner. Grande prazer, grande honra e tomara que ajude. Vamos nessa.